Bom, nós nos atrasamos um pouquinho aqui, mas é com grande alegria que eu apresento o professor Danilo França, professor de Sociologia na UF. Danilo fez o doutorado dele na USP com a professora Márcia Lima, e também teve um período que passou fora do Brasil, na Universidade de Brown. Nos últimos anos ele tem produzido trabalhos extremamente importantes na área de estratificação, de segregação espacial, estratificação espacial, que é uma área que muito importante tanto para os estudos de relações raciais no Brasil, quanto para os estudos de estratificação e desigualdade social de um modo mais geral. E o Danilo é um dos principais autores nessa área hoje em dia no Brasil, tem produzido trabalhos de grande importância e ainda vai produzir muitos outros, então fiquem atentos. É um grande prazer ter você aqui, Danilo. Muito obrigado. Bem, gente, boa tarde. Obrigado, professor Carlos, palavras gentis e generosas. Quero dizer para vocês, antes de tudo, que é um prazer, uma honra estar aqui no IESP novamente. O IESP tem sido, continua sendo fonte de inspiração e de ensinamento para tanto sociólogos, cientistas políticos de informação, como também os já formados. Tenho aqui a alegria de encontrar pessoas que são amigas e das quais eu também sou fã, o que dá até um nervosinho nas pernas, talvez. Bem, então, ótimo estar aqui. Muito obrigado a todos vocês que vieram, que estão interessados na apresentação, pelo interesse no tema, enfim, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, eu quero agradecer o Zé Suaco, que me fez esse convite já há muitos meses atrás. E aí eu queria começar puxando tomando o próprio convite do Zé como um mote. Quando ele me convidou para participar aqui do ciclo de seminários, eu falei assim para ele: olha, Zé, me coloca bem para o fim do ano, porque seria muito importante ter dados do censo, que aí eu vou e eu falo novidades e tal, não sei o quê. E, enfim, até hoje nós não temos os microdados, então não tem coisas realmente, dados novos, resultados novos. Eu vou apresentar para vocês hoje, na verdade, um compêndio de produções, de reflexões, de insights a respeito de segregação, tendo em vista trabalhos que eu já desenvolvi. Digamos assim que eu vou apresentar alguns resultados, mas eu vou apresentar principalmente uma agenda de questões, da onde que ela saiu, para onde que ela pode ir. É essa a ideia, né? Enquanto a gente não tem essas novidades. Bem, existe um senso comum sobre segregação no Brasil, né? Um senso comum, assim como uma série de outras ideias a respeito de raça, que vem sendo questionado, vem sendo desconstruído, mas existe um senso comum de que segregação é uma coisa do outro. No Brasil nós temos um tipo de relações raciais que não comportaria segregação, não envolveria esse tipo de coisa. E diz essa ideia, faz parte, é um componente dessa denegação do racismo no Brasil. Também essa denegação da segregação. Existe esse pensamento. Por outro lado, discussões sobre segregação já foram feitas por clássicos da sociologia das relações raciais brasileiras. Nas décadas de 60, por exemplo, Cardoziani, Donald Pearson, Costa Pinto, todos esses clássicos trataram de segregação. Mas foi uma questão que não foi muito levada adiante
difícil atribuir determinar uma razão de por que isso foi tratado nessa época, na década de 60, e depois não voltou a ser discutido. Eu acredito que tenha muito a ver com o fato dos estudos brasileiros, dos estudos urbanos brasileiros, terem um forte viés marxista que dá uma ênfase muito grande na classe como determinante das desigualdades urbanas brasileiras. Eu apostaria nessa hipótese como muito importante. E, no fim das contas, esse tema da segregação só foi levantado novamente com os trabalhos do Eduardo Telles na década de 90. E a novidade do Eduardo Telles foi também trazer as metodologias consolidadas de estudo da segregação para avaliar a segregação nas cidades brasileiras. E ele chegou à conclusão que tem, de fato, um grau de segregação racial e que este grau é moderado. Então, aqui eu estou apresentando para vocês meio que um cenário por onde os componentes do cenário no qual eu adentrei para tratar de segregação. Então, um discurso forte, seja de denegação da segregação, no senso comum, um discurso acadêmico de ênfase na segregação de classe, por parte dos estudos urbanos, e alguns trabalhos incipientes da sociologia das relações raciais que levantaram essa bola da segregação, mas que isso não de fato teve uma continuidade no sentido de uma linha de pesquisa que gera debates e complementaridades e verificações, sociamentos e por aí vai. Então, daí decorre essa estratégia empírica que eu elaborei para tratar da segregação. Ou seja, primeiro, aproveitar todas as novidades metodológicas trazidas pelo Telles, dos índices da mensuração de segregação, e que depois do censo de 2000 só foi se desenvolvendo mais e mais, com análises espaciais e por aí vai. Construir um posicionamento com relação aos estudos que davam ênfase na classe. Então, o raciocínio que me orientou nessa estratégia metodológica foi o seguinte: ora, vou medir segregação, mas eu vou medir segregação separando a população em diferentes classes. Porque se a segregação for apenas por classe, se eu medir a segregação entre negros e brancos dentro de uma mesma classe, o índice deveria ser 0 ou próximo de 0. Se o índice não for 0 ou próximo de 0, então quer dizer que, independentemente das classes, há segregação racial. Ou seja, negros e brancos, pertencentes a uma mesma classe social, estão separados espacialmente entre si. Essa é a lógica da estratégia de mensuração. Tá? O que eu vou apresentar para vocês hoje o meu ponto de chegada são algumas análises comparativas que eu fiz da segregação em 10 regiões metropolitanas brasileiras. Mas, antes deste ponto de chegada, eu quero começar pelas minhas pesquisas na região metropolitana de São Paulo, porque daí que decorre os principais insights interpretativos. Tá? Perdão, são 9 regiões metropolitanas, são as 10 maiores, exceto o Distrito Federal, que, enfim, por razões metodológicas a gente não pode tratar.
Da minha pesquisa de São Paulo, em São Paulo, eu delineei essa hipótese de que o padrão brasileiro de segregação é um padrão de segregação por raça e classe. Por que raça e classe? Eu delimitei esses 6 grupos, ou seja, classe alta, média e baixa, brancos de classe alta, negros de classe alta, brancos de classe média, negros de classe média, brancos de classe baixa e negros de classe baixa. E a partir da delimitação desses 6 grupos, foi observado que brancos de classe média e alta estão próximos no espaço urbano e se afastam de todos os outros grupos, inclusive negros das mesmas estratos sociais. Essa é a principal conclusão que eu tirei da pesquisa em São Paulo e que eu estou tomando como uma hipótese de leitura dos resultados de outras regiões metropolitanas. Tá? E aí aqui eu vou apresentar para vocês o caso de São Paulo. Eu não vou falar de todas as 9, mas vou trazer aqui alguns casos exemplares. Olha, esse aqui é o índice de similaridade, é a medida tradicional de segregação racial. Então, para exemplificar essa lógica, se não houver segregação por raça, então o índice de segregação entre negros de classe superior e brancos de classe superior, ele deveria ser 0, ou próximo de 0. Da mesma forma nas classes intermediárias, da mesma forma nas classes baixas. Então o que a gente observa aqui é que a segregação racial na classe baixa apresenta o índice de 0,18, o índice que vai de 0 até 1. Na classe média, ela apresenta o índice de 0,31 e na classe alta de 0,40. Ou seja, a separação entre os grupos raciais aumenta conforme a gente sobe na estratificação. Os negros e brancos pobres estão mais próximos entre si. Queria fazer uma pequena ressalvinha. Eu tenho essa coisa, né? O censo não sai, aí SPSS vazio é panela do diabo. E aí eu tenho trabalhado, estudado alguns argumentos, algumas novas ideias no sentido de questionar um pouco essa adoção de categorias ocupacionais, tentar pensar outras formas de tratar da estratificação e tal. Então eu fiz testes com categorias de renda. E nas categorias de renda é muito interessante que conforme você... eu não fiz uma compatibilidade entre as ocupações e as rendas. Fiz apenas categorias de renda. A segregação na pobreza, ela se pronuncia mais, aparece mais. O índice aumenta quando a gente está trabalhando com categorias de renda. Então, eu acho que isso reflete, por exemplo, inatividade. Eu acredito principalmente as taxas de inatividade ou de não inserção, talvez inserção para eles no mercado de trabalho. Você usa a renda domiciliar? Domiciliar. Porque quando você usa as classes, de certa forma, você perde quem não está no mercado de trabalho. Você perde desempregados, você perde inativos, e nesse sentido você perde uma população negra enorme. Exato. A renda domiciliar, você não... são todos domicílios, né? Uhum. Exato. E aí, eu só queria fazer acrescentar essa informação que eu acho relevante para a gente também pensar outros limites, outras abordagens, enfim. Mas aqui, por hoje, eu vou seguir adiante com essa estratégia, trabalhar com categorias ocupacionais EGP que foram agrupadas em classes altas, médias e baixas. Tá? E aqui... meu primeiro mapa não é necessariamente o mapa da segregação
porque, enfim, eu pretendo não concentrar tanto em São Paulo, só para expor o argumento. Na minha pesquisa em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, eu complementei essa espacialização desses 6 grupos com uma pesquisa qualitativa. Então, primeiro, foi observado que brancos de classe média e alta se concentram nas principais centralidades da cidade, nas áreas mais ricas e valorizadas. E aí negros de classe alta já têm um padrão um pouco mais disperso, mas já no sentido de distanciamento dessas centralidades, e todos os outros grupos, de fato, têm um padrão realmente periférico. E aí a segunda parte da pesquisa, eu fiz entrevistas, foi uma pesquisa qualitativa que eu fiz entrevistas, e o objetivo dessas entrevistas era tentar mapear a localização das redes pessoais dessas pessoas, ou seja, com quem essas pessoas se relacionavam, e dos locais frequentados por essas pessoas. Ou seja, em que medida essa separação se restringe à residência ou ela vai se espraiando para outras dimensões da vida e da convivência. Eu fiz trabalho de campo em 3 locais da região metropolitana de São Paulo. O Itaim Bibi, que está, digamos, no centro da região nobre, é uma das regiões mais nobres de São Paulo. Em São Miguel Paulista, que é como se fosse uma centralidade periférica de São Paulo. E no Tatuapé. Eu trouxe aqui os dados, os resultados, nesse quadro, só da coleta de dados que eu fiz no Tatuapé, das entrevistas que eu fiz no Tatuapé. Essa aqui, esse mapa, esses pontinhos, são as localizações das redes pessoais, ou seja, as localizações o grupo de pessoas com as quais os meus entrevistados se relacionavam. E o Tatuapé ele tem representa essa situação limite, que digamos assim está na borda da área nobre e exerce uma relação muito forte com toda a periferia leste de São Paulo. Então, neste caso, são entrevistas, isso não é estatisticamente representativo, mas é importante para dar um ensejo para alguns ensaios interpretativos que eu vou tratar com vocês daqui a pouco. Então, as redes, os pontinhos marrons são redes de pessoas negras entrevistadas. As redes das pessoas negras entrevistadas no Tatuapé, elas têm uma concentração no próprio Tatuapé e em direção às periferias da Zona Leste. Ao passo que as redes das pessoas brancas entrevistadas estão concentradas no Tatuapé, mas se espalham mais para áreas mais nobres e centrais da região metropolitana de São Paulo. Eu entrevistei pessoas de classe média, pessoas com formação universitária que exercem ocupações profissionais, negros e brancos. E esse mapa aqui, adorei essa tela, são os locais frequentados. A coleta de rede é aquela entrevista básica de rede pessoal. Com quem que você conversa quando precisa de tratar alguma coisa importante, com quem que você toma cerveja, e por aí vai. Essa coleta de locais frequentados é algo do tipo, quando você precisa fazer compras, onde você vai, as suas atividades de lazer, o bar, o encontro com os amigos, o parque, onde que é, a escola que você, o seu trabalho, a escola das suas crianças, ou seja, para onde as pessoas vão. E aí a gente observa, neste caso, uma tendência mais forte no sentido das centralidades, porque, afinal de contas, hospitais, lazer, de fato as centralidades exercem essa importância, mas também a gente observa os locais frequentados dos negros do Tatuapé com uma grande tendência nesse sentido da periferia da Zona Leste. Tá? Então, uma primeira conclusão
dessa parte qualitativa das entrevistas, assim, eu não posso dizer, com as poucas entrevistas que eu fiz no Tatuapé, que então redes de brancos têm tendência central, redes de negros têm tendência periférica. É algo que demanda maiores verificações. Vou ser cauteloso com essa assertiva. Agora, uma outra assertiva que é também uma assertiva muito relevante e que nos traz uma perspectiva muito importante sobre a questão racial é o fato de que, nos 3 locais onde eu fiz campo, é possível observar que não necessariamente, eu não estou falando de relações de vizinhança, não estou falando do bairro, nada disso. Estou falando assim que o distrito, ou seja, um entorno mais amplo do local de residência, é um centro de gravidade. É um centro de gravidade de todas as relações, de todos os locais frequentados, de todas as referências. Isso quer dizer que por mais, a metrópole é enorme e por mais que as pessoas circulem bastante no espaço da metrópole, há uma predominância de circulação e de relações sociais nesta região de entorno da residência. Então, isso leva a gente a pensar em camadas de segregação. Então você tem uma segregação residencial, ou seja, negros e brancos, ou brancos de classe média e alta, e negros e todos os restantes se concentrando em partes distintas da metrópole. E não só essas pessoas se concentram em partes distintas, como elas tendem a circular, cada qual nessas partes distintas, a construir as suas relações, cada qual nas suas partes distintas. E as minhas conclusões a toda esses achados empíricos, eu ia controlar o tempo, eu esqueci. Mas tá. Eu retomei este quadro classiquíssimo do Tales de Azevedo, quando ele foi fazer aquela revisão do Elites de Cor, e aí ele propôs o argumento de que, de fato, existe uma estratificação por classe na sociedade, ele está falando da Bahia, na Bahia da época, e que cada classe tem um predomínio de determinados grupos de cor. Então aqui as classes mais altas com uma proporção pequena de mulatos, no caso, né? E aí, conforme você considera as classes mais baixas, vão escurecendo, digamos assim, há uma maior proporção de pretos e de mulatos. Enfim, ou seja, existe uma estratificação de classe, existe de fato um predomínio maior de pretos e pardos em classes mais baixas e de brancos em classes mais altas. Mas a grande novidade do argumento do Tales de Azevedo neste momento é este corte que ele faz aqui, que ele usa para ilustrar a ideia de grupos de status. E aí ele está trabalhando de fato com a ideia de grupos de status do Weber. E ele vai dizer que a Bahia, na época que ele está analisando, ela pode ser lida como 2 grupos de status, dos brancos ricos e dos pretos pobres. Ou seja, o que envolve um grupo de status? Como que um grupo de status se manifesta? Um grupo de status se manifesta por um cultivo de relações dentro desse grupo, por cultivo de intercasamentos dentro desse grupo, por uma proximidade física dentro deste grupo e também por barreiras ou podemos chamar de fechamento social, enfim, mas barreiras de cruzamento, para o cruzamento dessas fronteiras grupais.
E o meu argumento é que essas tendências urbanas de concentração das residências, de concentração das relações, de concentração dos trajetos, elas expressam essas barreiras de grupos de status. Então, a ideia é retomar esse esquema do Tales de Azevedo para lidar com uma hipótese de trabalho mesmo. Que medida a gente pode continuar lendo a estratificação social e racial a partir dessa ideia, e em que medida a gente vai encontrar variações em diferentes contextos locais e regionais brasileiros. Esse é um ponto. O outro ponto, em que na época eu desenvolvi, talvez um pouco timidamente, mas que cada vez mais que eu tenho contato com os estudos sobre branquitude, que tem crescido bastante ultimamente, essa ideia só tem ganhado, me parecido mais forte, mais evidente, é a questão identitária. Vou dar um exemplo que retoma o Flávio Vilaça. O Flávio Vilaça ele é um clássico, né, dos estudos urbanos, fala da estruturação urbana das grandes cidades brasileiras, da concentração das camadas dirigentes em determinados espaços. E ele, no meio do livro dele, ele faz um trabalho bem interessante, que ele faz um levantamento de notícias de jornal. E aí ele chega à conclusão que aquilo que é representado como sendo a cidade, ou seja, os topônimos que são mencionados quando se quer discutir os problemas de uma determinada cidade, na verdade, se tratam das localizações mais valorizadas onde residem a elite. E isso, para mim, na verdade, assim, hoje eu leio isso como uma evidência para tratar da noção de branquitude, no sentido de que a gente pode pensar, por exemplo, a Avenida Paulista, por exemplo. A Avenida Paulista é um símbolo da cidade de São Paulo, é um local, um centro da cultura da cidade de São Paulo. E se a gente levar em consideração não só a segregação, mas também que a segregação impacta nos deslocamentos e nas relações, a gente percebe que esses locais que são tidos como símbolos da cidade são locais de referências grupais para determinados grupos daquela cidade. Por exemplo, a Vila Madalena é um local boêmio da cidade de São Paulo. Os meus entrevistados de São Miguel Paulista iam beber cerveja, quando iam para longe, eles iam para Penha, que era na própria Zona Leste, eles não iam para Vila Madalena. Então, qual é o ponto que eu quero chegar com isso? É que os espaços urbanos, eles são, não só no sentido simbólico, mas no sentido da prática, no sentido da frequência, da apropriação, são fundamentais como referências de constituição da identidade grupal. Então, quando dois jovens estão conversando sobre um filme que está passando num determinado cinema de arte da Avenida Paulista, aquilo é também uma evidência de constituição de uma identidade branca que predomina naqueles espaços. Esse é um segundo argumento que eu não desenvolvi tanto na época e que eu acho que merece uma trilha aí de pesquisas e de questionamentos. E outra trilha de pesquisas e de questionamentos é tomar esse dado, esses achados, como um ponto de partida para pensar nas relações raciais nas outras regiões metropolitanas brasileiras. E aí, nesse sentido, não se trata apenas
não se trata apenas de uma comparação pela comparação. Eu acho que é interessante, se a gente for observar uma trajetória, vamos dizer assim, de enfoque espacial dos estudos brasileiros, de sociologia das relações sociais e principalmente de desigualdades, a gente tem um momento clássico em que os estudos eram muito localizados ou talvez regionalizados, no sentido de refletir sobre diferentes padrões locais ou regionais de construção da raça, de construção das diferenças sociais e de construção das desigualdades. E, ao longo do tempo, os estudos foram se nacionalizando. Assim, no sentido de, por mais que haja uma preocupação com as diferenças regionais e com o fato de que algumas regiões são mais industrializadas, são mais modernizadas e por aí vai, de fato, os resultados eles sempre passaram a ser apresentados de modo nacional. No Brasil a desigualdade é tal entre negros e brancos, no Brasil. Então eu acho que essa proposta de uma comparação entre regiões metropolitanas também enseja uma reflexão no sentido de em que medida que cada diferente contexto metropolitano se constitui diferentes padrões de construção social da raça, de diferenciação entre grupos, de estratificação e por aí em diante. Então, eu vou aqui apresentar dados comparativos muito gerais, mas com essa ressalva de que, olha, legal, chegamos nesse ponto, mas a partir de agora, vamos começar a olhar para dentro de cada aglomeração metropolitana e tentar discernir esse tipo de especificidade. Então, eu apliquei, para começar, eu apliquei o índice de similaridade, que é essa medida de segregação padrão entre negros e brancos, ou seja, são dois grupos considerados aqui, nessas 9 regiões metropolitanas. Tá? E aqui eu organizei elas em ordem, do maior para o menor. Assim, só a título de comparação, para adiantar uma pergunta também, porque muita gente faz essa pergunta. O índice em São Paulo é de 0,28 na escala das áreas de ponderação, que é uma escala grande, com muita heterogeneidade, e de 0,34, talvez, na escala dos setores censitários. Porque conforme você diminui a escala, o grupo que está dentro daquela área está menos heterogêneo, então o índice tende a crescer. Em Chicago ou Nova York, do auge dos guetos, o índice era de 0,70, 0,80, às vezes até mais. Para ter um dado comparativo assim, de o quão longe pode ir esse indicador. Tá? E talvez, Danilo, seja legal falar também que isso aí significa que, para que não houvesse segregação, 28% das pessoas teriam que mudar de residência. Exato. Então assim fica fácil entender esse índice. Essa é a leitura de fato. Para zerar o índice, 28% da população teria que mudar de residência para homogeneizar a distribuição de negros e brancos em São Paulo. Essa é a ideia. Então, aqui, organizando pela ordem decrescente, o maior índice é São Paulo, o segundo é Salvador, em terceira região metropolitana de Campinas, quarto Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Curitiba, Recife e Fortaleza. Essa é a sequência. Porém,
olhando não só o resultado porque eu vou aqui apresentar, eu fiz uma classificação das regiões metropolitanas e essa classificação não necessariamente corresponde a esse sequenciamento. Por quê? Eu classifiquei as regiões metropolitanas a partir não só da sequência desse índice, mas também da consideração do cálculo do índice para os setores censitários e também através dos mapas, que eu vou mostrar alguns para vocês. E aí, a partir destes elementos... Você pode passar com o dedo também, Danilo. Ah, é verdade, ó. Que legal. Eu fiz essa classificação de 3 tipos. Então, São Paulo, Porto Alegre e Campinas, elas são as regiões metropolitanas em que o aspecto racial da segregação aparece mais. Por quê? Primeiro, tem um padrão mais similar ao que eu encontrei na região metropolitana de São Paulo. Aquela aproximação de negros de classe superior e brancos de classe superior e brancos de classe média. Os negros de classe baixa, isso aqui é um outro dado, a aproximação dos brancos de classe superior e classe média, se distanciando de todos os outros grupos. Mas também, nas classes mais baixas, os negros de classe baixa estão mais próximos dos negros de classe média do que dos brancos de classe baixa. Então, eu destaquei essas 3 regiões metropolitanas porque há um componente racial mais evidente em todas as classes. São Paulo, Porto Alegre e Campinas. Em segundo lugar, tem essas 5 regiões metropolitanas, que é Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador e Recife. Tem importantes variações entre essas regiões metropolitanas. Mas, para tentar distinguir um padrão geral, uma leitura geral, a gente observa um corte na classe média. Então, por um lado, existe uma proximidade entre brancos de classe alta, negros de classe alta e brancos de classe média. E, por outro lado, negros de classe média, brancos de classe baixa e negros de classe baixa. E aí, o terceiro tipo é o caso de Fortaleza. Fortaleza, de fato, a menor índice de segregação racial dentro de cada classe. E também, se a gente for olhar, se a gente for considerar apenas um índice entre brancos, pretos e pardos, os pardos realmente estão no meio. Ou seja, a segregação entre pardos e brancos e pardos e pretos tem um índice similar, ao passo que em todas as outras, os pardos realmente estão próximos dos pretos. Então, Fortaleza é um caso para prestar atenção, para a gente tentar entender o que está acontecendo lá com a segregação e também com os próprios padrões de relações raciais. Então em Fortaleza é por classe, ponto? Não sei dizer. Porque também, por 2 razões. Uma, a gente observa um certo degradê. Então, tem os brancos de classe alta. O grupo mais próximo dos brancos de classe alta são os negros de classe alta. O grupo mais próximo dos negros de classe alta são os brancos de classe média. E por aí vai. E depois eu vou mostrar o mapa para vocês. Tem um deslocamento de áreas, então não necessariamente as áreas se confundem totalmente por classe. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou com esse cacuete de dar aula, toda hora fico com vontade de perguntar se vocês estão entendendo. Então, essa é uma questão de ressalva, assim, para a gente prestar atenção no seguinte sentido. Vamos encontrar aí a especificidade racial, melhor sentar, né?
a especificidade racial de Fortaleza. E também tem outra dimensão relevante para prestar atenção. É um trabalho que eu gosto muito, o trabalho da professora Geisa Matos, da Universidade Federal do Ceará, que trabalha com o conceito de branquitude. E ela começa o trabalho dela, adoro o trabalho dela, que ela começa dizendo assim: então, tem um Danilo França aí que fala que a segregação em Fortaleza é mais fraca. Mas eu vou mostrar aqui para vocês como é que certos espaços urbanos são fundamentais para a afirmação da branquitude de Fortaleza. Então, eu tô insistindo nisso, nesse viés, porque mais do que um ranking, a proposta aqui é: vamos começar a pensar diferentes expressões da racialização regionalizadas no Brasil. Então, não é porque a Fortaleza tem um índice menor de segregação, ou porque Fortaleza tem a questão dos pardos. Ah, então Fortaleza tem uma questão racial menos proeminente? Não sei. Talvez as formas de organização das diferenças raciais em Fortaleza são peculiares. E é isso que a gente tem que investigar daqui para frente. E aí eu quero mostrar para vocês alguns mapas para evidenciar um pouco mais essa comparação regional. Eu não trouxe o mapa de São Paulo, gente, porque não importa. A vida inteira. Tem um amigo meu de BH que vive dizendo isso: gente, vocês têm que parar de achar que tudo tem que começar por São Paulo. Não, né? Ele também faz. Aqui no Rio a gente acha que tudo começa pelo Rio. Então, olha só, vou começar por Campinas. Perfeito. Não é exatamente um tempero neutro. Né? Olha, eu vou mostrar sempre 4 mapas, porque das classes altas e das classes médias. Porque nas classes baixas tem uma confluência muito grande, então para sintetizar a informação. O pessoal que estuda a região metropolitana de Campinas, eles falam que Campinas tem essa diversão assim, transversal, né? Eles chamam de a cordilheira da riqueza e a cordilheira da pobreza. Uhum. Então, esses aqui são Liza Maps. E como é que a gente lê os Liza Maps? Eles formam aglomerados espaciais. Então, as áreas em vermelho são áreas de alto valor de um determinado indicador, aglomerados de alto valor de um determinado indicador. Áreas em azul são áreas de baixo valor de um determinado indicador. Então, aqui no caso aqui são os bancos de classe alta. Então, neste caso, são as áreas em vermelho onde os bancos de classe alta se concentram muito. E as áreas em azul são as periferias de Campinas, Hortolândia e Sumaré, que são as áreas que não tem branco rico de jeito nenhum. E aí este padrão, ele é praticamente idêntico. Gente, reparem o mapa. Esse é o mapa dos bancos de classe alta. Esse é o mapa dos bancos de classe média. É muito similar à concentração, à confluência de bancos de classe alta e média. Estes são os negros de classe alta, que tem alguma confluência com os bancos de classe média e alta, né, com algumas áreas em comum, mas, por exemplo, toda essa porção em azul, que, vamos dizer assim, não tem branco de classe alta e média, no caso dos negros, o indicador ele dá não significante, ou seja, não é possível você formar um aglomerado contínuo de áreas. Ou seja, há uma heterogeneidade maior da presença deste grupo nessa região. E aqui o caso dos negros de classe média, no qual o padrão se inverte. Você vê que é invertido. Do caso dos brancos e de classe média e alta. Assim, este grupo, negros de classe média, eles são um grupo-chave para fazer a comparação dos mapas das regiões metropolitanas, assim, dessa leitura. E eu vou... aqui não é nem o principal caso, eu vou mostrar
outro que isso fica mais evidente. Aqui Porto Alegre, que também está nesse grupo que eu estou denominando o mais mais segregado racialmente. E aí o caso de Porto Alegre também é assim, para dar essa informação, né, que vai favorecer a nossa leitura. As áreas periféricas são essa porção oeste do município de Porto Alegre e este conurbano, que é oeste e noroeste do município de Porto Alegre. Então, a concentração de brancos de classe alta e média está mais para o leste de Porto Alegre, no caso da classe média, se estendendo para esses municípios ao norte, que é chamado de Vale do Sino. E aí, no caso dos negros de classe alta e média, há alguma confluência, mas uma tendência maior para essas áreas a oeste da região metropolitana de Porto Alegre. Depois eu falo do Rio de Janeiro. Porque vocês podem me perguntar o seguinte. Voltando aqui. Vocês podem me perguntar o seguinte. Por que Salvador não está no primeiro grupo, que a raça aparece mais, e por que Recife eu não agrupei Recife junto com Fortaleza? Porque Salvador e Recife têm este padrão peculiar da classe média, ou seja, dos negros de classe média. Então, depois tem questões metodológicas que talvez depois a gente pode conversar no debate. Então, por exemplo, Salvador faz parte desse grupo intermediário, em que tem uma confluência entre brancos de classe alta, brancos de classe média e negros de classe alta. Ou seja, essa predominância nessas regiões que vão desde o centro histórico de Salvador, desce o Corredor da Vitória, pega aqui Ondina e vai subindo o litoral atlântico de Salvador. Carnaval. E no caso dos negros de classe média, eles têm esse padrão de espalhamento nessa região chamada de miolo. Por quem analisa a estruturação urbana de Salvador. Recife também tem uma peculiaridade dos negros de classe média, ou seja, o índice de segregação de Recife é parecido com o de Fortaleza, mas a leitura do mapa ela é mais similar a essa de Salvador. Ou seja, em Fortaleza, vamos observar aqui as áreas em vermelho. Há uma confluência muito grande aqui no município de Fortaleza, de classe. Tem o homem do tempo, você está parecendo um homem do espaço. Então, por exemplo, aqui são os brancos de classe alta, concentrados nessa região aqui regiões principais de Fortaleza. Aqui é aquela área mais tradicional da Aldeota, proximidade do centro, da cidade de Fortaleza mesmo, Iracema. E aqui para baixo já são as novas áreas de ricos, o Praia do Futuro, o corredor da Washington Soares e tal. São essas regiões. E os negros de classe alta eles têm uma similaridade muito grande. Eles apenas um pouquinho mais espraiado, mas de fato há uma confluência. Na classe média, você já observa não apenas alguma coincidência com das classes altas, mas um espalhamento mais no sentido sul do município de Fortaleza, tanto para brancos quanto para negros. Mas aí eu queria que vocês reparassem o degradê, né? Então, por exemplo, tem áreas que para negros de classe média são de alta concentração, que não necessariamente são para brancos de classe média, mas que também parecem um pouco com a dos negros de classe média e que também se encontra em grande medida com a dos brancos. Então, a ideia precisamos olhar esses dados de Fortaleza no detalhe. Talvez eliminar as áreas de
sem significância estatística, para tentar observar especificidades de bairros mesmo, para tentar entender melhor essa localização desses grupos. É mais ou menos isso que eu fiz no Rio de Janeiro, que eu quero mostrar para vocês. Enfim, aqui foi para tentar apresentar para vocês algumas diferenças desses 3 tipos aí que eu tentei delinear, para depois a gente pensar questões nesse sentido. E o Rio, eu fiz, esse aqui é o Liza Map mesmo, tradicional, só que aí eu levei esse mapa para apresentar para os meus alunos, e eles ficaram muito decepcionados que São Gonçalo é toda uma área que não significativa estatisticamente. Então eu fiz esse outro que eliminou o Liza, só para isso ficar mais evidente. Mas a ideia do Rio de Janeiro é que eu classifiquei o Rio de Janeiro neste padrão, em que há uma confluência de brancos de classe alta, brancos de classe média e negros de classe alta. Então, começar aqui com brancos de classe alta. As áreas de mais alta concentração. Toda Barra, Recreio, Zona Sul, parte do centro, parte da Tijuca, área nova de Niterói, região oceânica. E aí, os brancos de classe média, eles têm uma similaridade grande, mas com maior concentração em áreas Tijuca, Zona Norte, começo da Zona Oeste. Também, o que também vale para os negros de classe alta. A gente pode ver que para os negros de classe alta, vamos tentar pensar aqui alguns núcleos de alta concentração. Olha, vocês vocês me ajudem a interpretar esses mapas. Eu não manjo muito desses topônimos, não. Mas vamos lá. Essa parte mais próxima do centro do Rio de Janeiro, início da Zona Sul, uma área grande na Tijuca. Aqui, se eu não me engano, é o Meier, se não me engano, Irajá, Meier, talvez. Né? E aí já se espraiando no sentido de Zona Norte, Zona Oeste. E quando a gente for considerar a Barra da Tijuca e Recreio, não são as áreas adjacentes à praia, são áreas um pouco mais afastadas do mar. Né? Aqui em Niterói é interessante também, porque pega partes nobres tradicionais de Niterói, mas também pega esse começo dessa Zona Norte de Niterói, que é uma área popular, bem tradicional e tal. Né? E aí, o mapa dos negros de classe média destoa completamente, porque apresenta essa concentração forte em Zona Norte, Zona Oeste e Baixada Fluminense. Certo? E aí, este outro aqui, eu só trouxe aqui o Rio de Janeiro mais detalhe. O que seus alunos esperavam encontrar em São Gonçalo? Alguma coisa. Eles... Não, enfim, na UF tem muita gente de São Gonçalo. E assim, São Gonçalo Pô, cara, São Gonçalo é uma cidade que num período muito pequeno, se tornou a segunda do estado, talvez. Foi num período muito curto. Então é uma explosão de urbanização assim, fenomenal. E aí tem essa curiosidade muito grande. O que aconteceu com São Gonçalo? Inclusive, a minha hipótese é que os mapas de São Gonçalo não significativos porque o traçado das áreas não acompanhou o crescimento. Olha só isso. Como que o município como São Gonçalo são 3 ou 4 áreas de ponderação? Você não consegue, de fato, discernir as tendências, assim, ou discerne de forma muito aproximada e tal. É isso. Você fez com setores censitários também, você disse. Setores censitários é o seguinte... Em 2010 dá para fazer com raça. Sim, mas você faz ou com raça ou com renda. Você não cruza. Claro. Né? Então é bom para, de repente, você perceber... tipo assim, onde são as centralidades, onde são as partes mais pobres, onde tem um enclave rico ou pobre no meio de um monte de gente de outra estratificação, mas não dá para fazer esse cruzamento, infelizmente. Não dá, enfim, mas não dá por quê?
Porque no universo não perguntam. Ah, tá, exato, entendi. É, Só na amostra, né? Aí você vai para os setores sensitários, você não consegue. E não tem microdado. Não tem microdados, Cada linha do banco é um setor, né? Então são totalizações. Entendi. E, enfim, aí eu só quis trazer aqui esse mapa mais Raça, especificado aqui do Rio de Janeiro, para, assim, a tendência geral daquele outro se repete, mas pelo menos permite, de repente, a gente observar espaços mais específicos, assim. Aqui no Rio de Janeiro tem umas coisas... eu não trouxe as classes baixas, mas tem umas coisas curiosas, por exemplo, se você for comparar negros de classe baixa e brancos de classe baixa. Cidade de Deus é um local de alta concentração de negro de classe baixa. Rio das Pedras, que é muito próximo, é um local de alta concentração de branco de classe baixa. Então tem umas coisas assim que a gente tem que descobrir o que é que está acontecendo ali. Né? Bem, eu apresentei para vocês este panorama e falei pra caramba, esse compêndio de dados. E, enfim, eu queria retomar algumas questões no sentido de agenda. Retomar essa reflexão comparativa no sentido de tentar explorar e discernir diferentes construções sociais da raça e das desigualdades localmente, regionalmente, e eu acredito que essa perspectiva espacial da segregação é um ponto de entrada interessante. A agenda da identidade, a agenda da branquitude. E aí, nesse sentido, eu tenho um ponto que todas as falas que eu tenho feito recentemente, eu tenho trazido esse ponto, que eu acho que isso é uma questão que tem que estar nas nossas preocupações agora para o próximo censo. O Edward Telles, quando fazia um argumento comparativo entre o Brasil e os Estados Unidos, o argumento dele envolvia segregação, identidade e política. E aí ele dizia que o fato de haver alta segregação nas cidades norte-americanas favorecia uma forte afirmação de identidade negra e uma forte mobilização política. E que no Brasil se passaria o inverso. Uma segregação mais moderada dificultaria uma constituição de uma identidade forte e, consequentemente, uma mobilização política forte também. E aí eu acho que a questão que nós temos para os próximos dados, para os próximos anos mas e agora que nós temos um momento como nunca antes de afirmação de uma identidade negra e de posicionamentos políticos e de políticas públicas para a população negra como muito antes da história? E qual é a reverberação disso dentro de processos urbanos? Ou, ao contrário, em que medida isso também não responde a dinâmicas urbanas? Tá? Eu vou fechar com essas duas grandes questões de agenda aí. Obrigado, gente. Obrigado pela paciência. Então, eu acho que eu vou para lá para pegar questões. Muito obrigado, Danilo. Vamos aqui agora abrir para questões. Eu vou usar a minha prerrogativa aqui, vou fazer uma pergunta antes, que eu estou aqui já. Aí você vem depois, quem quiser se inscreva. E Luiz, tá? Eu queria só colocar 3 pontos que eu acho que são assim, interessantes, talvez, para pensar para suas próximas reflexões. Eu fico pensando assim, uma coisa que me vem à cabeça é o seguinte: no Brasil existe uma quantidade de casamentos interraciais bastante alta comparada com outros países, né? O que implica, em grande medida, que as relações raciais no Brasil elas não passam apenas por relações interfamiliares, mas intrafamiliares também. Né? E, nesse sentido, o que eu acho que é uma diferença em relação a outras sociedades. Né? Então, assim,
não sei se nas suas agendas de pesquisa, porque quando você está falando da segregação espacial, você está usando a unidade domiciliar, não é o indivíduo que eu imagino, né? É a unidade domiciliar ou é o indivíduo? Quando é o por ocupação, é a unidade domiciliar. Quando eu fiz aqueles testes com renda domiciliar, eu levei em consideração todos os indivíduos. Todos os indivíduos. Naquela faixa de Não, então eu acho que seria uma coisa interessante para você explorar justamente como que se existem domicílios de raça, né? Em que, entende? Pessoas de mixed race, né? Assim, mixed race, não as pessoas, mas as mixed race compositions, né? As composições, desculpa falar em inglês, gente. Composição dos domicílios com diferentes pessoas de diferentes raças ou cores, né? Isso seria interessante como uma coisa para se explorar. Eu não sei muito bem como explorar isso, eu tive essa ideia quando você estava falando aqui e pensei nisso. Uma outra coisa que eu acho que é interessante também, estou falando mais coisas para você pensar aqui para frente, né? É essa questão da mobilidade urbana, né? A gente está vendo no Brasil aqui, o professor Rogério trabalhou até com esse pessoal lá do IPEA, o Rafael Pereira, etc. Eles estão desenvolvendo muitas análises de dados pensando em quanto à mobilidade das pessoas também, né? Combinando diferentes bancos de dados. E eu acho que isso pode ser uma coisa que pode trazer também frutos para a sua pesquisa interessantes, né? Como uma agenda futura, né? E finalmente eu queria também fazer uma última pergunta, né? Desculpa, que é o seguinte: os estudos de segregação mais contemporâneos, em alguns lugares, eles veem os padrões de mudança, né? Então, se você vai em alguns países, como por exemplo na Alemanha, a pessoa tem que registrar onde ela mora. E aí, quando ela muda, ela tem que ter um outro registro, né? No Brasil, a gente não tem isso, mas isso permite a gente estudar uma dinâmica da segregação nesses países. Será que no Brasil existe essa possibilidade de estudar essa dinâmica? Eu não sei. Talvez com dados, se conseguir abrir os dados do CIEM, eu não sei. Eu estou pensando também em agendas futuras, né? Que eu acho que seria muito interessante da gente ver. Então, essas 3 questões para você. Agora eu vou pegar as perguntas aqui. Ela estava primeiro. Janaína. Janaína. Não. Janaína e Luiz Augusto. Danilo, primeiro de tudo, muito legal assim, ver esses mapas, é muito massa, na verdade. Eu sou de Fortaleza, então ver essas representações diferentes é algo que acho que já está na cabeça de quem olha para a sociedade de alguma forma para refletir, e é muito bom ver isso no papel. Então, assim, para mim, esse é o tipo de pesquisa que uma publicação inteira sobre isso, um livro didático, é muito massa ver isso apresentado. E aí eu trago 2 reflexões, né? Uma é um pouco uma pergunta e a outra algo que você estimulou com a sua fala a respeito de Fortaleza. A primeira é em relação aos números percentuais das pessoas negras em classe alta e em classe média em Fortaleza. Você chegou a reparar se esse número é muito menor do que em outras cidades? Porque eu fico pensando na sensação mesmo de circular nos ambientes nobres, em outros ambientes da cidade que são mais relacionados a certa riqueza e procurar pessoas negras no espaço e contar e ver que são poucas, né? Então, números relativos. Você conseguiu dar uma olhadinha nisso? O que você viu? Em relação à questão dos pardos, né, das pessoas pardas. Olha, Fortaleza tem um letramento, isso é uma pessoa que não é especialista no tema, né? Mas tem um letramento racial muito baixo. Acho que mais baixo do que a média nacional. Então, eu não sei quantas pessoas se autodeclaram pardas e, na verdade, são brancas, né? Porque acreditam que o branco é o europeu, né? E aí colocam ali. Então, eu acho que eu tenho a sensação de que isso em Fortaleza é um número expressivo de pessoas, né? Principalmente na classe média, na classe alta, que tem essa baliza, né, europeia, né, da identidade, né? Então eu deixo aí esse questionamento e eu vi o que você acha sobre isso. Obrigada. Nada. Luiz Augusto. Beleza, Danilo, muito bom, obrigado pela palestra, como sempre, super legal. Eu também tenho 3 perguntas para te fazer, né? Uma é, na verdade, te ouvir em relação a uma bola que você já levantou naquela outra apresentação da SPS e levantou agora, sobre os problemas de trabalhar com esses modelos de ocupação e de classe, porque, bom, vocês sabem disso melhor do que eu, mas dependendo do modo como você corta
Você, na verdade, pode estar, o que você está atribuindo à raça, você pode, na verdade, estar escondendo um outro efeito de classe. Então, como o que você chama de classe alta, classe média, envolve várias ocupações, talvez a dissimilaridade entre, sei lá, brancos e negros de classe alta seja uma dissimilaridade de classe, porque negros dentro do grupo de ocupações que você mesclou em classe alta, talvez estejam nas ocupações mais baixas de classe alta. Ou, mesmo estando dentro das mesmas ocupações, talvez tenham salários e médias salariais diferentes, ou seja, essas categorias não são homogêneas internamente, né? Mas, ao mesmo tempo, eu imagino que dá para fazer vários testes de homogeneidade para saber em que medida o seu agrupamento é válido e se você fez ou se não, e em que sentido você pretende ir. A outra coisa tem a ver com essa ideia de redes sociais, redes raciais e etc. Nos gráficos que você mostrou ali da região do Tatuapé, que, como você disse, é a fronteira da área nobre com a periferia, digamos assim, né? Eu fiquei pensando se essa diferença nas redes não tem um efeito de origem também, né? Então, imagina-se que negros que moram no Tatuapé, que são de classe média, classe alta, eles estão chegando no Tatuapé em termos geracionais, ou seja, eles provavelmente vieram de famílias mais periféricas e estão chegando ali. Os brancos que moram no Tatuapé ou já nasceram ali ou estão vindo de um processo de decadência social, ou, enfim. Então, em que medida essas redes de amizades não são heranças de origem também? E como você fez uma pesquisa qualitativa, se você pegou coisas nesse sentido, se seus amigos também são amigos de infância, ou coisas desse tipo. E a outra coisa é sobre o desenho do Tales de Azevedo, que eu gosto muito também. E sempre quis citar em algum artigo meu, e sempre no final eu tirava o desenho. Porque ele é um desenho muito ilustrativo, né, da estratificação racial, social no Brasil. Mas eu acho que ele tem um problema, que é justamente o que você pegou como mote para pensar. E eu entendo o que você está querendo dizer, eu acho que é legal, mas não sei se é exatamente o que o Tales de Azevedo estava falando. Porque quando o Tales de Azevedo falava dessa distinção sendo explicada a partir das diferenças de grupos de status, era mais uma daquelas premissas da galera do projeto Unesco, de que na verdade não era propriamente discriminação. Então, tinha preconceito, tem preconceito sim, tem um pouquinho de discriminação, mas na verdade tem outras lógicas do Brasil mestiço para explicar essa distinção, e aí ele vai para uma noção muito desdescriminalizada de grupos de status do Weber. Existem diferenças quase culturais aqui, é uma coisa muito remetida à Bahia, né, a Salvador, etc. Então eu entendo o que você quer dizer, mas eu acho que talvez seja, no final das contas, você trazer essa noção de grupos de status para explicar, para traduzir o que você quer dizer, você talvez no fundo esteja querendo dizer o oposto do que o Tales de Azevedo estava querendo dizer, ainda que o desenho seja o mesmo, ou seja, ainda que a figura... Então, no fundo, talvez aquele corte que você enfatizou como sendo mais fundamental tenha um outro significado no que você está dizendo, porque no Tales de Azevedo há uma subestimação da discriminação muito forte. Né? Mas é isso. Pode uma parte? É só uma pergunta. Deixa eu pôr para ver você. Boa Pronto. tarde, gente. É que você chama? Eu sou Gelson Henrique. Você colocou os mapas, né? Tipo, Fortaleza, Recife e Salvador, e são neles que aparece uma distinção menor, né? E aí eu fico pensando se na sua pesquisa você levou em consideração por eles estarem no Nordeste como um marcador, né? Tipo, eu acho que tem alguma coisa que pode ser investigada nesse caminho, pensar o processo político nacional especificamente, e história. Eu quero saber disso. Obrigado. Obrigada, gente. Responder o grupo? Olha, essa questão dos casamentos é um tema, assim, uma seara empírica que faz muitos anos que eu gostaria nossa, preciso me entender mais sobre isso. E essa sua sugestão é uma sugestão bem interessante. Não, vamos parcializar aí esses domicílios. Eu acho que isso é possível de fazer. Não sei o que vai dar, não sei se de repente vai ser uma coisa tão pulverizada que a gente não vai conseguir achar uma tendência, mas gostei da sugestão, obrigado. A questão da mobilidade é uma grande questão hoje, assim, né? Assim, o grande, sei lá, como é que eu vou dizer isso?
que é uma vanguarda das ciências sociais, dos estudos de mobilidade. Eu tenho lido bastante, assim, tenho me interessado bastante. É até uma perspectiva, propõe inclusive uma perspectiva muitas vezes até oposta do que isso que eu estou trabalhando aqui, principalmente o pessoal da antropologia. E, enfim, eu acho que eu não tenho essas bases de dados, não sei como ter. Acho que são bases de dados difíceis. A maior parte das que eu conheço, que eu ouvi falar, não perguntam raça, não tem variável de raça, trabalham com indicadores de classe e tal, mas é um campo a se explorar. Os padrões de mudança também eu tenho um trabalho que eu fiz com o supervisor do meu pós-doc, Zé Marcos, do NEP, Zé Marcos Pinto da Cunha. Sim. A gente mandou para a LAP, eu acho, não sei se foi para a LAP, para a BEP, eu não me lembro. Foi um paper curto que depois a gente não deu seguimento. O censo de 2010, ele tem uma pergunta, né? Onde você morava nos últimos 5 anos? Há 5 anos atrás. Só que aí, esse resultado, você só consegue espacializar para o nível do município. E aí ele tinha uma classificação, ele classificava os municípios da região metropolitana de São Paulo como periferia tradicional, periferia nova, não sei o que e tal. Então, assim, é uma classificação que é questionável em várias medidas, tanto pelo fato de serem municípios heterogêneos e tal, mas era algo que dava pra gente explorar um pouco lá. E era muito interessante porque, de fato, a gente, com essas categorias e com essas questões do censo, a gente observou uma tendência de mudança de negros, seja lá de quais classes, para localidades mais periféricas. Então, tem uma aproximação aí. Junta com a questão do efeito de origem, né? Assim, as cidades, vamos dizer assim, de modo geral, as cidades crescem para fora. Então, uma família recém-chegada, vamos dizer assim, na classe média, é muito difícil para ela conseguir, de fato, adquirir um imóvel em localidades muito tradicionais, muito brancas. Então, isso pode ter um efeito, de fato, de que esses negros de classe média que têm essa tendência periférica, eles são novos ricos, é possível, mas também é para ser olhado com atenção, porque algo disso a gente também deveria observar nos brancos de classe média que a gente já não estava observando tanto. Então, é um tema aí, né, para ter mais informações. E assim, o Tatuapé é um caso interessante, o Luiz, porque de fato essa questão da origem tá dada, tem aquela coisa, não, porque eu quero morar perto dos meus pais, sabe? Então, o Tatuapé, ele não entrou não estava no meu desenho de pesquisa original, ele só entrou porque os meus entrevistados de São Miguel Paulista diziam que o sonho deles era morar no Tatuapé. Então tem uma coisa de aspiração habitacional aí, e tem essa característica de novo rico. Então mesmo os brancos que eu entrevistei lá, não eram pessoas que estavam no bairro há muitas gerações, muitas vezes eram brancos que vieram de outras periferias e tal. Então é aquela coisa assim, são certas dimensões que eu não sei nem qual desenho empírico vai conseguir discernir uma coisa da outra. Realmente muito complicado. E aí, desculpa, Janaína, só porque uma pergunta amarrou na outra. A sua pergunta sobre os recortes de classe, de ocupações, também tem a ver com como que empiricamente a gente vai discernir o efeito de uma coisa, se isso é efeito do próprio recorte empírico, se não é, e tarará. Eu fiz, para as outras regiões metropolitanas eu não fiz. Eu fiz uma análise de sensibilidade bem cuidadosa para a região metropolitana de São Paulo. Tipo, classe a classe, ou categoria ocupacional por categoria ocupacional, tentando fazer faixas de renda bem fechadinhas e tarará, e a tendência é essa. Não apareceu nada muito significativo de diferente da tendência.
Vamos lá, já que eu estou aqui, que legal você falar isso do Thales de Azevedo. Mas eu acho que eu acho que a gente pode recuperar esse insight dele, sim, mas dizendo que não é aquilo. Os primeiros escritos dele ele estava alinhadíssimo com o Pearson, na verdade. Isso aí já é uma tentativa dele fazer uma primeira revisão daquilo lá, né? Então já expressa um determinado movimento dele. E aí eu acho que hoje inclusive nesse exercício de tentar discernir o racismo e discriminação do racismo estrutural e tarará, eu acho que é um modelo de estrutura na realidade. Entendeu? Isso é uma figura da estrutura. E a figura da estrutura pode envolver ou não a discriminação. Né? Então eu acho que a sua ressalva foi muito bem-vinda para a gente ter esse cuidado, né, com o anacronismo, mas também talvez seja um ensejo da gente falar assim, olha, estou usando esse negócio antigo, mas a minha leitura não é necessariamente essa. Né? Eu particularmente eu acho essa proposta dos grupos de status muito poderosa, sabe? Eu acho que, por exemplo, tem aqueles aqueles artigos do Antônio Sérgio Guimarães, que hoje a gente pode inclusive tratar como clássicos, que ele fala entendeu? Uma coisa que eu gosto muito desses trabalhos do Antônio Sérgio é que ele não toma a classe como algo dado. Ele fala da construção social da ideia de pobreza. E raça informa uma construção social que ele chama de uma ideia nativa. Uma ideia nativa de pobreza, uma ideia nativa de classe, uma ideia nativa de raça, enfim. Então, eu acho que trabalhar nessa chave do grupo de status é um recurso analítico importante também para tentar se aproximar dessas ideias nativas, né, de raça, de classe, enfim. Então, Janaína, eu trabalhei com esse dado da proporção de pretos e pardos nas classes médias e altas em Fortaleza. Eu não tenho ele aqui, assim, para te dizer, então, é assim, assado, de fato é menos. De fato, é interessante até o fato de que Fortaleza, assim, tem uma desigualdade racial maior, está entre as maiores dessas 9 regiões metropolitanas. Então, e com isso uma proporção menor de pretos e pardos nas classes mais altas. Agora, não sei te dizer se é a menor, e isso me fugiu, né? Mas de fato esse é um elemento para fazer essa reconstrução aí. Peraí, como que é o cenário local de cada região metropolitana? E essa sua narrativa sobre os pardos em Fortaleza, eu já escutei também outra narrativa sobre os pardos em Fortaleza. É uma coisa que o Matheus Gato chama de mitologia regional. E aí, eu não sou muito versado nisso, mas ao que me parece, o Ceará tem uma mitologia regional muito forte de que o cearense é um misto de branco com índio. E aí eu acho que isso informa bastante essa grande autoatribuição de população parda lá, neste caso. Né? E aí, Gelson, então, eu teria um pouco de cuidado em fazer essa separação Nordeste, Sudeste e tal. Vários cuidados. Assim, uma é o fato de que Salvador tem essa proporção de pretos muito mais alta. E isso destaca Salvador de todo o resto do país. Talvez o único lugar que talvez se aproximasse seria São Luís. Então, de repente, vamos pegar o Nordeste e fazer um estudo comparativo. São Luís, Salvador, Fortaleza, Recife, talvez, né? Enfim, e também tem mitologias regionais, né? Tem o fato de que talvez desde a década de 70
existe de fato uma indústria cultural construindo uma africanidade de Salvador. Não é uma coisa simplesmente não é só uma tradição. É algo que faz parte da indústria cultural. Então isso também peculiariza Salvador nesse conjunto de cidades. Então talvez eu teria esse cuidado, não colocaria no mesmo balaio junto Salvador, Recife, Fortaleza. Aí teria que pensar outro jogo aí de similaridades, de diferenças e tal. Alguém tem outra rodada? Vamos ver. Então, três aqui. Então, vocês Preciso... se apresentam. Rafael. Pode? Boa tarde a todos, eu sou Rafael, sou historiador, estou doutorando pela PUC-Rio em História. E eu pesquiso aí História das Américas com recorte dos anos 60, que é um momento que se contesta bastante essa questão da segregação racial de todas as formas nos Estados Unidos. E por mais que não seja o foco da sua pesquisa, como você tem uma passagem pela Universidade Rural, queria saber de você como você percebeu isso nos Estados Unidos hoje, enfim, como que se está a discussão lá sobre essa questão, como que isso se construiu lá, se você souber. Aí temos mais... Rapidinho aqui, eu vou só colocar 4 pontos que enfim, me instigou bastante na sua fala, muito boa, inclusive, acho que instiga muito a pensar várias coisas. Que primeiro me chama a atenção, desde a primeira vez que eu ouvi você falar, essa questão de como que os estudos de segregação racializado, ele tem um descontínuo, né? Ele não tem um contínuo. Uhum. E como que isso é muito semelhante aos estudos, no caso dos estudos sobre violência e criminalidade em relação à questão racial. E aí eu fiquei pensando principalmente no cruzamento entre essas duas coisas, entre a segregação racial urbana e a questão da violência e da criminalidade, né? Enfim, esse é o primeiro ponto. E aí eu fiquei muito curioso nesse sentido, no cruzamento, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, no cruzamento dos dados de segregação e de violência. E aí dos lugares, mas não só no sentido onde tem mais violência, mas também no sentido talvez um pouco mais subjetivo, da onde está a representação sobre a violência. E como que isso teria um efeito sobre a forma como os grupos raciais se colocam nos lugares da cidade, né? Então, isso é uma outra questão. E aí, por último, eu pensei bastante, né, como você apresentou contextos de cidades diferentes, tem essa questão de como que cada cidade, aí não necessariamente esse estudo comporta isso, mas eu fiquei muito curioso se teria alguma indicação disso de pensar, a partir desse estudo mais amplo que você fez, de pensar, tentar cruzar com os estudos urbanos locais e pensar, por exemplo, a questão das cidades que você estudou, para pensar, por exemplo, as questões urbanas ou da urbanização em Fortaleza, em Recife, Salvador, e como que pensa esse cruzamento entre esses dois campos de estudo, justamente porque eu acho que tem questões aí, e aí pensando um pouco para o lado do que eu comecei perguntando, né, relacionado, por exemplo, a forma como as questões relacionadas à violência, por exemplo, vão estruturando a forma como as pessoas vão habitando a cidade. E aí eu, enfim, fiquei pensando um pouco para o campo que eu estou mais situado, e aí foram algumas questões que eu pensei. Rogério? Eu queria, na verdade, assim, desafiar um pouco as suas formas de categorizar, assim, na linha que o Luiz falou, classe e espaço. Assim. Para começar, eu acho que existe uma dependência de trajetórias do SEM, assim, nessa coisa de usar o IGP como sendo o marcador de classe e tudo mais, mas principalmente no topo, essas classes são muito heterogêneas, né? Profissionais e administradores
basicamente é uma infinitude, são pessoas que ganham de 5 mil a infinito, né? Então, eu não tenho certeza de que usar categorias ocupacionais agregadas permanece sendo uma boa escolha para esse tipo de estudo, tá? Não estou dizendo que é ruim usar macroclasses, não. Mas eu acho que você encontraria resultados muito distintos. Porque, na verdade, do ponto de vista das categorizações nativas, pensando aqui no trabalho da André Salato, da Célia e tudo mais, quem ganha 5 mil reais, quem é professor universitário, é classe média, né? E os ricos, entendeu? Porque você está perdendo, de fato, uma coisa mais fina que talvez distinguiria ainda mais os brancos ricos dos demais e talvez não tanto esses brancos de classe média dos negros de classe média e dos negros de classe alta, né? Fico pensando aqui. Talvez microclasses ou ocupações desagregadas fossem uma saída, mas por que não renda? Você disse que fez, seria interessante depois ver um pouquinho. Por que não escolaridade? E outra coisa, por que pensar em classe nesse sentido? Porque classe, na agenda forte de classe, não é nesse sentido que você está usando, né? Essa classe sobre a qual estão falando Thales de Azevedo, essa classe sobre a qual está falando o próprio Antônio Sérgio, não é a classe em que a gente operacionaliza estratificação social com as finalidades de hierarquização socioeconômica. Então, se você não está usando classe na agenda forte, você poderia hierarquizar as pessoas num degradê socioeconômico muito diferente, sabe? Multidimensional. É só um convite a pensar. Outra coisa é a própria resolução espacial mais fina. Eu entendo que você esbarra aí num problema de não acessibilidade de microdados para o universo do censo. Mas veja, no Rio de Janeiro a experiência é muito caracterizada pela diferença entre microsegregação e macrosegregação. Uma coisa é pensar no que é a Zona Norte e a Zona Oeste, né, e toda a distância envolvida, inclusive temporalmente, de mobilidade. E outra coisa é pensar nos enclaves, que são favelas que são colocadas nas regiões mais ricas da cidade, né? Então, quer dizer, o que é ser um negro de classe baixa segregado na favela, mas ela está na macro-região da Zona Sul, entende? Então, isso acontece em menor medida em lugares como São Paulo. A gente não tem grandes fenômenos de microsegregação, mas eu acho que eu não sei como são nas demais metrópoles. E a sua resolução não permite ver isso. E o problema de resolução se coloca nas áreas de expansão urbana, como é o caso de basicamente todo o leste metropolitano que você está mostrando aí. Olha, Maricá é do tamanho do infinito no seu mapa ali também, entendeu? Maricá é um polígono 2. São Gonçalo talvez seja o caso mais grave de todos. São Gonçalo é muito maior do que Niterói, em termos populacionais, e não tem nem metade dos polígonos. Então, os seus alunos estão certos, né? Existem formas de tentar contornar esse problema, que é por meio de acordo de cooperação técnica com o IBGE. O Maurício Arruti, Zé Maurício Arruti, lá do SEBRAP, ele conseguiu acesso em sala de sigilo aos microdados do universo. Tá? Então, você pode ir ao IBGE... CEP? Oi? Você sabe, tem como chegar ao CEP? Do CEP não, mas não, pessoa, indivíduo, né? Tem um banco de, não, pelo nome não, tem um banco de dados com 203 milhões de pessoas, com 203 milhões de linhas e com o setor censitário. Você não pode sair de lá com nada, e aí você tem que imprimir uma página e levar para casa, mas aí, pô, roda tudo no computador do IBGE e volta, sabe? Esses acordos de cooperação técnica geralmente são feitos em troca de alguma coisa, em troca da produção de um estudo técnico, de alguma coisa que a instituição goste de receber e que seja talvez o interesse dela. Mas é viável, sabe? A gente faz mais isso com o INEP e tal, mas a barreira de dados não é intransponível. E o limite que o dado está colocando, principalmente nessas áreas que cresceram mais recentemente, é muito grave, tá? As áreas mais detalhadas aí são aquilo que você chamou de cidade. São as áreas ricas, turísticas, conhecidas. As áreas que nativamente... o maior detalhamento geográfico de área de ponderação coincide com essas áreas valorizadas. E você tem baixa resolução para os fenômenos novos, entendeu? Isso é grave. Mas esse mobilidade que você fala
é dos indivíduos, mas não tem no censo os indivíduos? Mas a gente tem a amostra do censo, Ah, que é tá, 1 a cada 10 pessoas, né? Então, o censo, no sentido estrito, a gente não tem. Eles divulgam um dado que, na verdade, são os agregados para o setor censitário. Ah, entendi. Posso voltar para o Danilo? É, bastante coisa, que legal. Olha, Rafael, sobre segregação nos Estados Unidos, tem algumas... Não sou um especialista na história da segregação nos Estados Unidos, mas eu acho que tem algumas coisas que é importante demarcar, principalmente nesses momentos de disseminação de uma informação sobre segregação, assim, porque eu acho que essa construção da não segregação no Brasil também foi muito baseada numa construção de uma visão sobre a segregação nos Estados Unidos. Então, primeiro, é importante demarcar que os guetos, tais como a gente conhece, são um fenômeno principalmente das metrópoles do norte e do nordeste dos Estados Unidos, Chicago, Nova York e tal. Né? Curiosamente, as metrópoles do sul do Jim Crow, esses índices que eu mostrei aqui de segregação delas são bem menores das metrópoles dos guetos. E aí são padrões muito, muito interessantes. Assim, então, por exemplo, Washington é uma cidade muito bonita, muito legal. E ela tem uma estruturação que ela tem grandes avenidas e aí tem pequenos bequinhos que saem das grandes avenidas. E originalmente, sei lá o que é esse originalmente, que data que tem isso, mas a ocupação desses espaços eram com as famílias brancas descendentes de senhores nas grandes avenidas e as famílias negras descendentes de escravizados nos bequinhos. Ou seja, era como se fosse nos fundos dos quintais. Havia uma proximidade muito grande. E isso é um padrão que aconteceu em Washington e também aconteceu em várias grandes cidades do sul dos Estados Unidos. Esse padrão de que não é o padrão dos guetos, é um padrão de proximidade, né? Com uma hierarquização forte, com o Jim Crow e tal. Nova Orleans, eu vejo mais ainda. Nova Orleans, não, tem aquela... O Faubourg Tremé é tipo assim, você andou 3 quarteirões, você saiu do quarteirão francês e tá no Faubourg Tremé. Tipo, pertíssimo, né? E aí, eu tenho um ponto que eu gosto de fazer normalmente quando eu recebo essas questões, é que normalmente se faz uma narrativa, uma explicação que coloca muito a conta na questão legal. Ah, não, porque nos Estados Unidos era legalizado e tinha uma segregação legalmente chancelada. E que essa é a principal diferença. Eu acho que isso é uma diferença relevante, mas eu acho que isso não é uma diferença tão relevante no sentido de que, então, por causa disso, a segregação no Brasil é menos importante. Eu acho que é o contrário. Eu acho que se não houve um aparato legal do tamanho do que houve nos Estados Unidos, e a gente observa níveis de segregação no Brasil, então eu acho que isso é um fator para a gente dar maior relevância na segregação que a gente observa aqui. Outra coisa, tem que ver também tem que reorientar um pouco a nossa perspectiva. O que a academia ficou olhando durante décadas e décadas como um processo de classe, mas que na verdade era informada por questões raciais? O quanto que a remoção de cortiços não foi mobilizada, por mais que um discurso público fosse de classe, mas não foi impulsionada por algum tipo de questão racial, por exemplo. Tá? E também tem a questão da migração. Os guetos das metrópoles norte-americanas, do norte, eles foram formados num processo que os norte-americanos chamaram de The Great Migration, que houve pós-abolição, e aí houve grandes levas migratórias para as metrópoles do norte, não só de negros do sul, mas também de imigrantes, foi aquela grande explosão urbana dessas metrópoles do norte. Mas o ponto é que esses migrantes, eles migraram sendo negros.
eu acho que isso é uma diferença muito importante. A grande explosão urbana das metrópoles brasileiras aconteceu no meio do século XX, tipo, no auge da ideologia nacional miscigenadora, democracia racial, e os migrantes migraram como nordestinos. Então, eu acho que isso é uma diferença muito importante para que lá se formassem guetos negros e aqui se formassem periferias que só agora, na virada para o século XX, passaram a adotar uma identidade racializada mais forte. Então, eu acho que também isso é uma diferença importante da gente demarcar, né? Eu acho que tem esses apontamentos assim, comparativos sobre a comparação com os Estados Unidos. Desculpa interromper. E você sentiu assim, você percebeu uma ideia assim, dessa reconfiguração, dessa segregação do fenômeno que se chama na literatura norte-americana de white flight, que seria uma fuga branca, assim, áreas suburbanas ou mais menos de classe média ou não tão de elite, mas ainda assim não precarizadas, que começa a ser habitadas por uma população não branca, né, negra ou latina, e isso a população branca se muda para outro lugar, começa a perceber uma desvalorização dessa área. Você percebeu alguma coisa assim? Olha, eu estou percebendo no sentido de se eu vi, eu não vi. Assim, a experiência que eu tive lá, não vi, assim, mas tem bastante estudo sobre isso. Assim, o grande processo de suburbanização também foi muito impulsionado por uma reorganização de grupos raciais em determinados espaços, né? Então a literatura fala sobre isso, mas assim, em termos de percepção, de experiência, não tive essa percepção. Ô Isaac, você deu uns insights bem interessantes, essa questão do descontínuo, né? Olha, não conheço muito de perto o debate sobre violência, mas é que a questão racial da violência também foi muito marcada por esse início eugênico, né? E aí, acho que também teve essa coisa de superar essa coisa da eugenia para, né? Mas olha, precisa de muito estudo empírico. Eu acho que é um insight muito bom. Essa construção da raça, assim, as representações de violência dentro do processo de racialização, construindo a raça, e em que medida que isso repercutiria na ocorrência de fato espacial da violência, ou talvez numa estigmatização de locais enquanto violentos e tarará. Eu acho que assim, você levantou uma questão boa. Né? Não tenho dado assim, para te dar sobre isso. Assim. Eu acho que tem essa questão também do como as pessoas habitam na cidade. Eu acho que tem uma pauta também não totalmente nova, eu acho que já vem sendo explorada já há um bom tempo, mas que isso se disseminou cada vez mais, que é essa ideia dos condomínios, né? Então, agora tem condomínio para... Os alunos chamam de condomínio da Shopee, que é tipo condomínios, sabe... lugares fechados, muros enormes e tal, não sei o que, mas voltados para uma classe média baixa, construídos em áreas distantes, periféricas e tarará. Então eu acho que também é um campo a se explorar, assim, como que a raça é mobilizada aí, os condomínios que concentram população negra, também acho que é um campo a se explorar. Eu acho que isso puxa muito para pergunta do Rogério, dessas novas urbanizações. E de fato isso para mim eu tenho um interesse muito grande nessas novas urbanizações. Assim. Sei lá, depois que você passa no concurso, você quer usufruir um pouco da segurança da posição e aí você quer fazer um pouco de sociologia como forma de arte, né? Não, deixa eu ler umas coisas que eu tô querendo ler faz tempo e tarará. E aí como eu disse, eu tenho dispersado um pouco os meus interesses. Aí tenho lido bastante sobre mobilidade, tenho lido bastante coisa antiga sobre constituição das periferias.
E uma ideia que só vai ficando cada vez mais forte na minha cabeça é que quando você cria novos espaços urbanos, você cria novas coletividades sociais. Você cria novos modos de vida e novas coletividades sociais. E aí a gente pode chamar essas coletividades de algumas coisas. A gente pode chamar essas coletividades de classe, a gente pode chamar essas coletividades de grupos raciais, também vai depender do que é que eles estão se chamando. Mas que há um sentido de modo de vida que é criado com as expansões dos espaços públicos e que existe uma coesão, ou pode-se perscrutar alguma coesão nisso, eu tendo a acreditar muito nisso. Então, por isso que de fato é fundamental essa agenda de entender essas novas urbanizações. Você deu uma dica maravilhosa. Nossa, vamos lá. Vamos arrumar um acordo com o IBGE, porque a gente não pode perder isso de vista. Para explicar fenômeno, sabe? Tá todo mundo aí atônito aí. O Bolsonaro ganhou no interior. Cara, o que as cidades interioranas cresceram, se expandiram, ou seja, criaram-se novas coletividades nessas cidades com novos valores, novos modos de vida, e que se na década de 70, 80 a fundação do PT sintetizou perspectivas políticas de coletividades periféricas, essas novas coletividades também têm as suas peculiaridades. Então acho que essa é uma agenda para tocar ela. Eu concordo com você completamente sobre as questões do IGP, sobre a heterogeneidade, o fato do IGP esconder muita coisa. Na verdade, a minha preocupação original era mais com relação à pobreza, e aí você me chamou essa atenção do topo, e eu preciso olhar isso com cuidado. Realmente, eu acho que a gente tem que explorar mesmo outras possibilidades de classificação, sabe? Para além da renda, para além da ocupação. Eu tenho achado muito interessante ultimamente estudos sobre usos do tempo e como que isso distingue papéis de raça e gênero. Então eu acho que Danilo, pensando nessa linha aí também, eu acho que tem uma outra coisa que, desculpa interromper, não, tranquilo, já interrompi, né? Mas porque se a gente pensar também tem a questão que tem a ver com essa questão da riqueza, etc., tem a questão da propriedade, né? Das residências, porque quando a gente pensa na distribuição de riqueza da população, a riqueza que a maior parte, não uma parte talvez pequena, mas a maior parte das pessoas algum dia vai ter é um domicílio, né, próprio, né, uma casa própria, etc. e tal, né, que tem valores diferentes. Então a riqueza, né, também deve ela é espacializada, né? Uhum. Você tem um apartamento no Leblon é diferente de você ter um apartamento, entende? No subúrbio, né, da Baixada, entende? Então, também levar em conta essa questão da riqueza em algum momento seria interessante. E tem uma literatura forte sobre isso também, né? Uhum. Porque a segregação espacial, ela é uma segregação, vamos dizer assim, das convivências, da sociabilidade, mas também uma segregação financeira, né? O cara que... Vamos supor que o negro há gerações tem casas em lugares ruins, a riqueza que ele passa para o filho é menor do que o branco, que tem casas em lugares bons. Então você tem gerações e reproduções. Se conseguisse juntar isso de alguma forma, entende? Eu só dou ideias. Não, ideias ótimas. Gente, vocês estão... Alguém quer perguntar mais? Vocês estão cansados? Como é que vocês estão aí? Não, eu acho que então... Obrigado! Terminar. Gente, obrigado pela atenção.